E hoje o nosso podcast está aqui na comunidade Cruzeiro, no sítio Espaço Interior. Queria agradecer ao Mauri e a sua esposa, obrigado por receber. Gente, a mesa estava linda na hora que a gente chegou aqui, com flores, com tudo bonitinho, com tudo organizado. Mauri, obrigado a vocês por receber a gente. Nós que agradecemos, né? Tá uma alegria receber, né? Eu e a Vera aqui. Eu fiquei sabendo essa semana, foi até rápido, né? Que eu ainda entrei em contato na sexta, né? E hoje vocês estão aqui, né? Quando o universo prepara, a gente só executa aquilo que está para ser, né? E eu acredito que vai ser um primeiro encontro de muitos que a gente vai fazer, com certeza. Com certeza. O Mauri passa tanta paz pra gente. E nós saímos para conversar aqui. E ele ia conversando e parece que o corpo da gente vai arrepiando assim, porque ele parece que conhece a gente a vida inteira, ele parece que olha a alma da gente. Dá um medo, assim. Ele parece que já conhece. Falei, Mauri, quem tá aí? Verdade, isso que a gente fala é da percepção extrasensorial, né? Porque assim como as flores que estão aqui, ela emite um perfume, vocês têm um perfume que é a essência de vocês, né? A Vera, quando eu falo isso muito com ela, às vezes quando eu tô assim, eu chego, dou um cheiro, né? Eu gosto até que não tenha perfume, eu sinto literalmente o perfume da alma dela, que é o que conecta a gente com o outro, né? Então essas almas irmãs não existem só numa relação, existe nessa unicidade que tem entre a gente, né? A primeira vez que eu vi vocês, eu emocionei, né? De ver vocês, porque a gente está aqui por uma coisa muito maior do que só um café, né? O Amauri é produtor, é agricultor, é homeopata, é escritor, é poeta, tem livros publicados, é terapeuta. O que mais que o Amauri é? O Amauri é isso tudo e, na verdade, é o nada também, né? Porque eu acho que esse conhecimento, né? Quando ele vem há muito tempo, você falando isso, eu lembro, né? Que eu até contar um pouquinho dessa história, né? Que é interessante, como a gente se perde nesse processo, né? Então, teve uma época que eu gostava desses títulos todos, né? Eu lembro que quando eu era o Amauri, filho do pescador do Dona Fia, que são meus pais, que a gente honra ele com muito carinho, né? Que esse lugar aqui é uma terra que eles deixaram pra gente, né? E eu chegava na comunidade do Cruzeiro aqui, que é a primeira igreja, aí chegava, os outros perguntavam, quem é você? Aí eu me apresentava, sou Amauri do Córrego Monte Serrado, né? Do grupo de reflexão. Aí quando eu comecei a participar das coisas da paróquia, eu chegava lá, eu tinha que falar que eu era o Amauri do Cruzeiro. Aí quando eu comecei a participar das coisas regionais, eu era o Amauri de Espera Feliz. Aí eu fui participar das coisas do país, eu era o Amauri de Minas. Eu fui participar de congressos mundiais, eu era o Amauri do Brasil. Então eu fui só distanciando isso aqui, né? Aí eu acho que quando eu me perdi foi por isso, né? Que às vezes o ego, a vaidade, os títulos que você recebe, a apresentação tinha toda aquele coisa, não. Hoje eu não represento nada nem ninguém. Eu represento aquilo que eu acredito, né, que não é uma doutrina, não é uma hierarquia, que não é para falar que ninguém que você deve seguir o seu caminho. Né? Hoje a gente está falando de internet aqui, tem muitos seguidores, né? Eu brinco com isso, mas eu não quero seguidores, né? Eu quero que o Pó de Café seja que tenha muitos seguidores, né? E pessoas que vão seguir ele por amor, né? Por essa mensagem tão bonita que passa. Ontem eu fiquei um tempo, né, assistindo o vídeo de vocês, me emocionei com as histórias que vocês estavam contando. Isso que é o mais bonito, né? Isso que é a riqueza que a gente tem. Então, eu resgatei esse Amauri, que é o filho do Pedro Adolfo, né? Que é o filho da Dona Fia, que tenho meus irmãos, né? Que sou o esposo da Vera, pai da Sabrina, mas a Letícia, agora o avô, né, Vera? Da Ana, da Antônia. E quem está chegando agora? Maria Alice. Maria Alice está chegando. Netinha. Uhum. E isso é tão bonito, né? Porque eu sou pai de 2 filhas e agora vou ficar avô de 3 netos. Né? Aí às vezes aparece aquelas coisas, né? Já teve até gente que já falou isso comigo, mas você não deu sorte, né? Aí teve alguém que eu até pedi permissão, falei, me desculpa, mas quem não deu sorte foi você. De fazer um tipo de um comentário igual esse. Eu sou premiado, porque ser rodeado de mulheres é uma coisa maravilhosa, né? E eu sou um homem que tem 50% da minha energia masculina e 50% feminina, né? Então, assim, o masculino e o feminino está em mim, assim como o masculino e o feminino está na Vera. Nós, essa questão de gênero que a gente se apresenta, né? O gênero, não. Antes disso existe o limita muito, né? Antes desse existe o ser, né? Eu estou aqui com esse ser maravilhoso, com esse daqui e com esse aqui. O resto, né, são coisas que a sociedade coloca que para mim não tem muito valor.
Isso que é importante. Gente, e o Amaury, ele é muito romântico. Ele já declarou uma poesia pra Vera aqui na nossa frente. É sempre assim, Vera? Sempre assim. Todo dia ele acorda, deseja bom dia. Bom dia, cafezinho na cama. Mas ela que leva café na cama pra mim, isso aí é dela, Mas né? ele também leva. Mas quase sempre é a Vera que acorda primeiro, né? E todos os dias praticamente ela leva café pra mim, né? Como que é o poema que você recitou logo de manhã? Esse é engraçado, porque eu sou um poeta que não decoro poesia. Super. Eu tenho elas escritas, mas para me recitar algo depois eu tenho que pegar o livro, né? Mas esse, antes de Vera, minha vida era sem harmonia, sem poesia. Quando chegou Vera, inaugurou a nova era, fez nascer a primavera. Acordou a semente adormecida em outra estação, perfumando-me com a essência do seu coração. Porque é isso, né? Existe eu antes e eu depois. É engraçado, menino, que eu encontrei a Vera numa esquina da rua. E eu estava literalmente na esquina da vida, né? Então, e a Vera também estava, né? Essas coisas são muito bonitas, né? Eu fico Vocês olhando. se encontraram muito jovens? Quanto tempo já de Como é casados? que foi, Vera? 31. 31 anos de casados. Como é que foi esse encontro, Vera? Quando que a gente se encontrou? Isso. Não, só falar onde a gente se encontrou aí. A gente encontrou numa esquina da rua, né? Que eu estava fazendo um lanche no dia, e alguém me chamou e apresentou. A Vera acho que já tinha me visto um dia antes, né? Disseram Amor à primeira vista. Bateu o olho e já sabia que Disseram era. que já sabia que era eu. Não? Aí depois que alguém eu fui jogar bola, que eu gosto muito de futebol, no domingo, ela me viu. Aí à noite a gente encontrou essa pessoa. E eu era muito, não é que eu era assim, eu era, namorava bastante, falava que eu não queria ter compromisso com ninguém, não queria saber desse negócio de me amarrar nessas relações. Mas a partir do momento que eu encontrei a Vera, né, eu nunca mais fiquei com ninguém. E nunca foi uma imposição, né? Então, assim, eu falo que na relação aqui, vocês ficam, que o vídeo está mostrando aqui, quem fala mais é ela. Durante o dia, quem fala mais é ela. Mais do que eu. Agora, a palavra, para mim, eu falo que ela é um instrumento, né? Eu nasci para isso, né? Eu falo que meu pai nasceu para lavrar, né? Meu pai lavrava a terra e lavrava madeira, que ele era um artista, um escultor. E eu herdei dele a palavra, né? Eu vim para lavrar também, para esculpir as pessoas, né? Com as palavras, né? Para tirar das pessoas os excessos que eles têm para modelar, né? De repente vocês estão aqui, né? A gente está fazendo isso, né? Tirando alguns excessos de vocês com as palavras, com suavidade. Para quê? Para dentro dessa estrutura a gente encontrar a essência, né? A essência bonita, porque a gente atende uma pessoa, às vezes as pessoas, vem cá, vamos atender, e já faz tipo um rótulo, fulano é isso, isso e aquilo. Eu não creio nisso, né? Porque quando eu vou ver, eu olho a essência da pessoa. E o meu papel é mostrar tanta beleza que existe dentro dele que ele não consegue perceber, né? Isso não é com falsos elogios, porque as pessoas são muito bonitas. Eu sou, assim como sou apaixonado pelas plantas, né, por tudo, eu sou apaixonado pelo ser humano. Eu acredito muito nessa invenção divina que é a humanidade. Que graça. Amaury, fala um pouquinho o que é a homeopatia. A gente falar em palavras até é difícil, porque para mim, né, a homeopatia, se for pegar um histórico, né, foi o Dr. Samuel Hahnemann, né, que é um médico alemão, que sintetizou, que na verdade formulou essa teoria da homeopatia. Né? Ele era um médico convencional, trabalhava com a medicina convencional e insatisfeito com os processos que ele estava tendo naquela época, né, ele começou a buscar outras formas, e aí começou a pesquisar. E através dessa pesquisa, né, usando ele mesmo como uma cobaia, né, como experimentador, depois experimentando as outras pessoas, ele formulou essa ideia da homeopatia. Então, sem a gente querer aprofundar muito, né, mas um princípio que a homeopatia tem, que o Hahnemann criou, foi que semelhante cura semelhante. Então, se eu for olhar essa planta aqui, né, eu vou pensar, né, que analogia que eu posso fazer com essa planta, né? O que ela me desperta em mim? Então, eu vou estudar um pouco a botânica dela, o beija-flor ali. Eu vou estudar um pouco da botânica dela, vou entender os princípios ativos que essa planta tem e vou fazer um estudo também com analogia. A gente vai pensar, vou fazer uma homeopatia do umbigo de banana, né, que é o coração, né? Então, o formato dele parece com o quê, né? Parece com o coração. Quando você vai abrindo ele ali também, ele tem várias coisas, debaixo ali tá as flores, né? Ele vai abrindo e vai, aquela capotazinha que ele tem, vai revertendo ali. Todo até aquele processo, a gente estuda aquilo com possibilidade de cura, fazendo analogia com o ser humano
e com o ambiente, né? Então aqui a gente trabalha, você falou até antes de fazer outros vídeos, né? A gente pode fazer um outro depois falando só de homeopatia no café, que minhas lavouras são todas tratadas com homeopatia, né? Então a gente usa a homeopatia para o ser humano, usa para as plantas, usa para os animais, usa para o ambiente, né? Aí esse princípio, essa sabedoria veio do ânima, né? Ô Mauri, igual você falou, é um assunto até para um outro material. Mas, rapidamente, a homeopatia na agricultura, você está conseguindo fazer qual tipo de tratamento hoje? Seria na lavoura de café? Lavoura de café. Essa semana a gente vai fazer a quarta pulverização que a gente está fazendo esse ano. Porque a gente usa também na radiestesia, no curso que a gente dá, a gente ensina a usar a radiestesia no ambiente, né? Então, estou até com um pêndulo aqui, né? A ideia do pêndulo, aí você faz um mapa, né? Vamos supor, você tem um sítio, aí faz um mapa numa folha de papel ofício, aí eu vou estudar ali através da radiestesia. Celeste estava aqui domingo passado, né? Que a gente estava falando Sim. mal dela aquele dia mesmo. Falando tanto que a gente gosta dela, né? Da pessoa aí maravilhosa que ela é. E a gente fez um estudo de radiestesia, trazendo porque você pode trazer um mapa, eu vou fazer um estudo do mapa e em cima disso eu vou indicar o que o ambiente precisa. Mas hoje, na prática aqui, eu posso pingar as homeopatias no mapa, que é um trabalho que a gente faz. Aí age por ressonância. Então, isso é uma coisa muito, muito especial, mas eu uso também jogar na lavoura. Então, o que a gente faz? Pega o pulverizador desse normal, né? A gente nunca pode ter usado nenhum agrotóxico, aqui, graças a Deus, a gente não utiliza mesmo nenhum tipo de veneno. Aí eu vou fazer um preparado homeopático. Então, por exemplo, sais de Schussler é um que a gente muito usa, que são os 12 sais, né? A arnica, por conta do trauma, né? A época do sol quente que tem, aí eu uso sulfo, que ajuda, ela funciona como um protetor da planta. Muitas vezes não é que o solo não tem as coisas. Se você é agrônomo, Sim. se é agrônomo, você entende muito disso, né? A gente vai colocar de fora, mas muitas vezes o solo tem, só que ele não disponibiliza e a planta não consegue acessar. Então, entre aspas, não é milagre, não, o que a homeopatia faz? Ela equilibra o ambiente para que ele, se ter um fósforo retido, a planta consegue absorver ele. E isso vai acontecendo. A minha lavoura hoje, ela é uma referência para muita gente, né? Mesmo pessoas que usam veneno aqui hoje já ficam impressionadas de ver, né? Você chega lá, você vê vitalidade, você vê energia vital, né? Então, além de usar homeopatia, eu vou lá, eu converso, eu agradeço, eu caminho por meio delas, né? Eu brinco com isso, né? Que falando do café, né? Tem um conto que eu escrevi, né? Que não sei se vai bater em alguém, né? Vou falar só o título dele, né? Falando que o café não tem só cafeína, tem cafetões e cafetinas. Porque muitas vezes as pessoas montam um prostíbulo com a planta, né? Você tem que dar para me comprar um carro, você tem que dar para me comprar uma casa, né? Não, eu não olho a planta assim, eu olho o café como uma parte integrada do sistema, né? Sim. Ela não tem que dar, né? Ela vai me entregar aquilo, ela vai me oferecer por tanta alegria e prazer que ela tem na relação que ela tem comigo e com a Vera. Ela se enche também de frutos, né? Porque o dinheiro é uma coisa boa, né? A gente tem que desconstruir essa ideia. Então não adianta falar de uma teoria tão bonita se chegar na minha lavoura não ter nada. Então essa experiência ela é muito bonita porque você vai lá na prática e está lá. Então, porque falar aqui, a gente estava falando ali antes, né? De ficar viajando na maionese, ter um monte de projetos e sonhos, mas para onde você canaliza isso? Né? Esse foi o maior desafio do Amauri, né? A Vera é uma sobrevivente desse sonhador que já enfiou a família num monte de buraco, né? Acho que tem similitude, tá falando da lei de semelhante, eu acho que tem aqui, ó. Dessas relações, né? Ficando quietinho aqui. Mas isso que você vê, né? A Vera nesse tempo todo, como que ela teve do meu lado. E essa é uma coisa legal de a gente falar na agricultura, porque às vezes a gente está num ambiente nosso, e a gente ouve todo mundo que vem de fora. Vem você como agrônomo, fala uma coisa, vem outro técnico, fala. Eu fico lendo naquelas cartilhas, como eu fiz muito tempo, né? É claro que eu tenho que ouvir, né? O conhecimento científico, né? Quando ele é um conhecimento bacana, aí eu brinco no científico, que ele tem fundamento, né? Então, o científico ele vai fortalecer esse conhecimento tradicional que a gente tem também. Mas esse é o caminho que a gente busca hoje, né? Integrar esse conhecimento científico, né? Com o conhecimento tradicional, porque a homeopatia em si, ela é um conhecimento científico, né? Na verdade, então, só para pessoas que não entendem também, ter uma noção melhor. A homeopatia hoje na agricultura, além de
contribuir com o meio ambiente, não trabalha com nada de contaminação, com agrotóxico, né? Ele visa o equilíbrio do ambiente, né? Não só para o café, mas seriam para todo um conjunto que está ali no sistema, né? A gente olha para o agroecossistema, né? Ali tem uma comunidade, né? Se a gente for olhar, né? Eu até escrevi uma vez para um livro que a universidade produziu, né? Que falando sobre isso, que eu falo que o segredo é o mutirão. Porque quem trabalha aqui com a Mauri Mazavera, eu brincava que trabalha no mutirão, né? E as pessoas falam, ele é mentiroso, porque só vejo ele mais a Vera lá, né? Criei os personagens para contar a história, mas eu falo, a gente está gravando aqui e está vendo, né? O voo das borboletas, do beija-flor, as abelhas. Então, assim, eles estão polinizando. Os outros tinham uma ideia, né? Como você praticamente, ou infelizmente, eu sou um dos únicos quase que não usa veneno, todas as doenças vão para a sua lavoura, né? Não, aconteceu o contrário. Eu acho que todos os seres que ajudam a equilibrar o ambiente vieram para cá. Aí acontece esse equilíbrio natural, né? Que é que o próprio sistema, no controle biológico, acontece ali. Ao ponto das plantas não ter doença, né? Hoje eu estava lendo esses dias sobre isso, né? Vocês andaram aqui um pouco, né? Em volta, né? Vendo as flores, tudo bonito do jeito que está. E a gente não usa formicida, nós não vê a formiga cortando em lugar nenhum. Porque a formiga, primeiro, que ela é muito mais inteligente que nós, né? Ela tem muito mais experiência de vida do que a gente, né? Então, para que eu vou lutar com uma coisa que é maior do que eu? Aí eu fala que a formiga só corta alguma coisa que está desequilibrada, né? A planta tem que estar doente, tem que ter um fungo nela, porque ela vai cortar para levar para produzir isso dentro do formigueiro. E por que ela não faz isso aqui, né? Porque está tendo equilíbrio, né? Mauri, vou até contar um caso interessante. Eu confesso que, assim, como a nossa área é pequena e a gente também, né, não usa veneno, aí eu passei por isso também. Tudo que eu plantava, na minha primeira percepção, essa rosa o bicho não está deixando, a romã o bicho não está deixando, até quaresmeiro os bichos estavam comendo. Mas vou fazer até um parênteses, toda mulher gosta de rosa e formiga também. Formiga também gosta de rosa. No primeiro momento, eu joguei sim um produtinho lá, porque eu queria que a planta vivesse, tivesse chance. Aí, por fim, automaticamente eu cheguei nesse ponto. Eu falei, olha, eu vou deixar por conta. O que a natureza quiser manifestar, é que ela vai manifestar. Pois você acredita que hoje as quaresmeiras estão bem, a rosa está sobrevivendo, né? Elas precisam entender que os bichinhos também se alimentam. Não vão viver só de uma monocultura, né? Tem que ter. Por isso que quando você coloca uma planta diferente, chama a atenção, mas rapidinho parece que chega no equilíbrio ali, né? Na minha concepção, um dos piores produtos que a monocultura produz, sabe qual que é? O monopapo, né? Monopapo. Que você vai na casa de um agricultor que só produz café e só fala de café, né? Sim. A qualidade, agora você quer o café, eu vou adubar o café, eu vou fazer isso com o café, eu vou fazer isso com o café. Não, a gente tem que produzir diversidade. Quantas coisas que eu posso falar com vocês? Por quê? Porque eu produzo diversidade, né? Aí você começou a apresentar, você falou de várias coisas que a gente faz. Por quê? Né? Aí a gente pode olhar para cá e pegar uma planta e falar não sei quanto tempo sobre ela. O que é esse negócio de ter consciência, né? Eu estava dando curso de florais domingo, sábado passado, estava falando com os alunos, né? Vamos andar por aqui afora e ver. Aí cada planta que a gente ia falando o que a gente estava fazendo. Ampliando a consciência deles a partir daquela planta. Eles nunca vão olhar mais esse hibisco aqui como um hibisco, né? Foi até muito engraçado, porque eu falei que o hibisco, né? Olha que bonito que ele é. Ele é uma planta, né? Quando a gente faz o floral dele, trata a impotência sexual. Aí as mulheres, um monte de mulher fazendo curso, né? A gente, quando você vai lá, você pede permissão à planta, né? Para fazer os florais, não pode tocar nela, corta com a tesoura, ela vai cair numa água para você fazer o floral. E eles, em um determinado momento do dia, estava tudo murchinho. Quando voltou lá, esse pestilho dele estava todo para cima, né? As mulheres brincando. Esse floral realmente ele faz sentido, né? Mas é essa harmonia que a planta tem. Então, ela tem forças nela que vai despertar isso na gente. O floral já é o contrário da homeopatia, né? Ele trabalha um pouco essa lei do contrário e ele vai trazer virtudes nossas, né? Então, onde houver ódio, por exemplo, eu vou levar um floral do amor. Então, a gente prepara esses remédios através desse conhecimento que a gente vai tendo, né? Tecnicamente, tem diferença, homeopatia, floral, fitoterapia, né?
No curso a gente tem vários modos que a gente vai falar desses temas, né? Cada mês a gente vai aprofundar num tema desse, né? Aí o floral já é uma outra história, que foi o Dr. Bach que descobriu, né? Que sistematizou a experiência dele. Mas isso é uma coisa que a gente estava conversando ali, né? Hoje mais cedo, né? Falando sobre essas percepções que eu tive, né? A partir do momento que eu tive essa conexão, né? Que eu falei que foi em 2010 que eu recebi essa iniciação, né, no mestrado de si mesmo, fiquei esse deserto 7 anos. Quando eu voltei, as primeiras informações que eu tive foi ouvir as flores. E foi uma coisa maravilhosa, né? Eu estava naquele processo todo, aí comecei a chegar perto da planta e escutar literalmente tudo que ela fala. E foi uma coisa que, para mim mesmo, que já estava acostumado com experiências, foi uma coisa fabulosa, né? E o que a gente está falando aqui não é de viagem, porque cientificamente isso é comprovado, né? Hoje o computador, né, estava até mostrando uma coisa, ligado aos eletrodos numa planta, eles captam a música que as flores têm. Eu passei no curso floral a música do girassol, que é a coisa mais linda, né? O som que ela emite, né? Então isso é comprovado cientificamente. Então não estou falando aqui só de poesia desconectado da realidade. Eu comecei a ouvir, a primeira planta que eu escutei foi o girassol. A Vera estava comigo, né? Estava na casa de uma pessoa, eu comecei a chorar, e foi vindo um monte de informação. Faça um floral do girassol que eu vou curar tudo que vem do Pai. E aí quando a gente recebe, mas duvida também ao mesmo tempo, né? Porque eu também não posso estar falando uma coisa sem ter... Aonde está embasado isso? Quando eu fui estudar sobre o floral do girassol, sobre a planta, tudo aquilo que revelou tinha sentido. Aí depois andando aqui na mesma semana, depois eu posso até mostrar a árvore de vocês ali. Aí passei o araribá, que é uma árvore muito bonita que tem ali. Eu estava indo com a enxada para a roça trabalhar, eu estava naquele processo ainda no buraco que eu estava me encontrando, no deserto, né? Aí ele falou, eu vim para curar tudo que veio dos ancestrais. Falei, mas como é que pode? Não dei muita atenção, fui embora. No outro dia, veio de novo a mesma informação. Eu parei, floral você pega uma tigela de boca maior, né? Coloquei ela debaixo, e a árvore é grandona. Falei, se tiver que ser mesmo, vai cair alguma flor aqui dentro para me fazer o floral. Aí deixei, quando eu cheguei lá à tarde, tipo 3 horas para pegar, estava repleto de flores do araribá dentro. Aí eu fui pesquisar, também duvidei, falei, mas essa planta falando que cura o ancestral, como é que pode ser? Araribá era uma planta, eu pensei, masculino ou feminino. Fui estudar, ela é uma planta hermafrodita. Ela tem os 2 sexos dentro dela, então ela é capaz mesmo de curar. Ó, falando aqui, porque parece que eu estou vivendo isso, né? E é tão bonita essa coisa que o Sagrado prepara. Na mesma semana, né, velho? Fui nessa Vera na casa da Inês, aqui, que é uma benzedeira, que mora aqui perto. Cheguei lá, a mesma emoção. Vejo uma planta, começa a chorar e sentir aquela emoção. Ela veio falando que ela era a representação da Mãe Divina. Ela veio para curar tudo que veio da Mãe. Era uma paineira. A paineira é maravilhosa, né? A flor, eu tenho uma memória muito grande com a paineira, porque eu dormi muito em travesseiro, preenchido com paina, né? Aí ela veio falando que veio curar o que veio da Mãe. E foi maravilhoso. E quando o Sagrado prepara essas coisas, não tem como você fugir, porque podia ser tudo uma viagem, né? Eu contando isso aqui hoje, né, podia ser, mas eu tenho 7 anos de comprovação de como que isso está funcionando. Aí a gente fez no sábado, quando foi no domingo, né, velho? Eu estava tirando leite no curral, a gente tinha uma agroindústria, né, transformava os produtos nossos. Aí eu estou tirando leite de uma vaca lá, de repente eu começo a chorar. Aí vem a informação, né? Não é chorar, né? É entrar naquele campo de emoção realmente, sim, né? É para você descobrir o atrito da cura essencial. E a terapia que você vai trabalhar vai chamar o despertar da criança interna para o mundo encantado de flores. Aí podia ter ficado naquilo. Por que eu estou falando isso aqui? Porque tem um monte de gente que vai assistir isso aqui depois e vai falar, vai perceber que ele teve vários insights e desprezou. 5 minutos depois ele fala, mas será? Mas será que isso não é viagem? O que as pessoas vão falar de mim? O que vai pensar? Se você acontece desse jeito, você vai cair na normose, você vai ser uma pessoa que nem todo mundo. Por que vocês estão vindo aqui hoje para entrevistar eu? Porque eu sou meio diferente de algumas coisas que as pessoas pensam. Eu assumo essa condição para a qual eu vim aqui. Aí as coisas tão bonitas, porque quando eu vim com um balde de leite, né, não sabia se estava cheio de leite ou de lágrima, que estava descendo de emoção para me contar com a Vera, contar para a Vera estava indo com o telefone, com o celular, falou, Mauri, você não acredita que está ligando para a gente, né? Tem 7 anos que ele não fala com a gente, ó, exatamente o tempo que eu fiquei no deserto.
Aí a hora que eu liguei, começou os 4, né? Uma pessoa lá de Coin, que é a Verônica Mogenassi. Nós começamos a chorar na hora, e eu contando para eles, contando para a Vera, né? Ela falou, nossa, semana que vem eu quero que você esteja aqui em casa. Eu já vou organizar e vocês vão começar a atender com essa terapia. Olha bem, eu fui para lá sem saber. E é tão engraçado, porque a gente fala das maravilhas que é hoje, né? Mas eu fiquei um tempinho ainda, né? Relutante e não queria atender. Aí, nesse percurso que eu ia para lá ou não. Porque esse mundo que a gente está falando dele aqui, o mundo físico, né? Até os maias falam disso, né? Que o mundo é maia, né? O mundo é a ilusão dos deuses, né? Esse mundo extrafísico, né? Ele é muito real também. Só que a gente acostumou a ver muito com esses olhos aqui, né? E a gente esquece de ver esse potencial enorme, né? De que a gente olhar para o universo e ver toda a poesia que existe na vida, né? Gente, e é pura emoção. O Amaury vai falando, e tem coisa que ele vai falando, você vê os olhos dele lacrimejando, uma explosão de emoções aqui, você sente tudo isso. Eu tô aqui do lado dele, aqui, meu lado aqui tá tudo É verdade. Amaury, fala um pouquinho então para nós sobre os cursos que você dá aqui, né? Cursos que eu ultimamente estou trabalhando já há um tempo, né, com os cursos de homeopatia, né? A gente criou, né, junto com um amigo meu também muito especial, que é o Rafael, o outro instituto, que é o ITEPO, né? Instituto de Homeopatia e Terapias Populares, que é esse que certifica os cursos que a gente tem, né? Ah, entendi. E hoje tem eu, que sou instrutor, tem o Rafael, tem a Fernanda, tem a Lívia, né? Hoje praticamente tem o Fred, que está começando agora também. Então, alguns são perto de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, estão trabalhando no Instituto, né? A gente constituiu ele. Aí os cursos, hoje eu dou o curso de homeopatia, que é o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Os alunos ficam brincando, falam, mas até fala de homeopatia, né? Mas fala de tudo, né? Porque não é só homeopatia. Então a gente fala de homeopatia, de anestesia, de florais, de plantas medicinais, de benzição, de resgate do conhecimento popular, que eu trabalho muito com essa ideia de construção do conhecimento, né? Eu não tenho a pretensão de trazer um grupo para aqui para ensinar para eles. Então, a gente faz muito trabalho de oficinas, né? Por exemplo, Celeste mesmo sabe sobre dança circular, né? Ela traz esse conhecimento, ensina. Tem gente no curso que trabalha com constelação familiar, aí vai fazendo oficina, tem benzedores, né? Então todo esse conhecimento vem para ali. Eu brinco que tem dia que eles pagam a mensalidade e eu fico até 2 horas da tarde lá de braço aprendendo com eles, na verdade. Falei, no final das contas, você ainda paga e sai feliz. Né? Porque eu acho que a sabedoria está nas pessoas. Né? Eu acho que tem uma diferença entre conhecimento, né? Eu falo que conhecimento já tem cimento, né? Às vezes uma coisa fria e rígida, né? Que não tem flexibilidade. E o que a gente tem que buscar nessa vida é sabedoria, que é muito diferente, né? Você vê os grandes sábios da história, né? Tem gente que tem títulos de mestrado, doutorado e tudo, e não tem sabedoria. Ele tem um diploma, um conhecimento, né? Que é ali, mas não consegue ver no outro a sabedoria. E esse processo que a gente trabalha nos cursos é isso. Então eu dou curso de primeiro ano, segundo e terceiro. Agora, o mês passado, eu comecei um curso muito bacana também, que é uma provocação que eu recebo há muito tempo, né? Eu comecei a dar o curso do Sagrado Masculino. Um curso só para homens, né? Que a gente está trabalhando nessa dimensão. Me veio essa intuição, são 7 encontros que a gente vai fazer. Começando com a primeira turma agora, que é a presencial. Possivelmente eu devo começar em março ou em abril fazer o curso online também, com o Sagrado Masculino. Porque os homens, né? Eles têm tantos medos dentro dele, né? Tem tanto medo de olhar para ele mesmo e ver quem ele é, né? Eu acredito que vocês, nas fases anteriores de vocês devem ter passado muito por isso, né? Por sofrimento, né? De acolher com toda a essência quem vocês são, né? Sem preocupar com o julgamento externo, sem nada, né? E eu quero trabalhar isso com as pessoas que eu vivo, né? Porque olha a dor que é, né? Eu escrevi um poema esses dias, né? Depois eu posso até mostrar isso para vocês, né? Que fala disso, né? Semente poética, né? O que é nascer um poeta num lugar que as pessoas, né? Você falou até anteriormente da sua região, né? Também tem poucas vezes sensibilidade para a arte, né? O que é você ser um homem que tem tanta energia masculina e feminina dentro de você e trazer isso para dentro de você sem medo, né? Mas até você chegar nesse lugar, tem toda uma estrada de dor e de sofrimento, né? Então o curso Sagrado Masculino fala disso, né? Eu achei muito, muito corajoso, né? Que tem no primeiro encontro agora veio 14 homens, mas tem 20 inscritos, né? No segundo agora vão entrar.
E foi maravilhoso. Só que a história, né, que cada um contou, eu falava com a Vera, às vezes saía do curso e vinha cá, sem contar detalhes, né? A gente também tem que ter esse cuidado. Mas a maioria se emocionaram por falar que o pai morreu, né? Tinha um que tinha perdido o pai há pouco tempo, e nunca tinha dado um abraço no pai. O maior desejo que ele tinha era isso, né? Porque se você der um abraço, se você der um beijo, se você tomar a atitude, né? Um menino que chegou no curso, que eu tenho o maior carinho por ele, ele contou, falou, Mauri, eu vim, só de falar que eu vim para o curso, quinta-feira eu tive um sonho tão real, que eu estava no meio da lavoura, o pai dele já é falecido, né? Aí eu vi meu pai chegar perto de mim, eu cheguei perto dele, dei um abraço nele tão profundo, encostei nele, dei um beijo nele, e ele falou chorando, esse foi o único beijo que eu dei no meu pai. Foi um beijo depois que ele não estava aqui. Então, cara, num curso, você proporcionar esse encontro, o que está acontecendo ali? Está acontecendo uma cura. Não importa se seu pai não está aqui fisicamente, né, igual eu estou falando aqui, estou lembrando do meu pai, né, que é o Pedro Adolfo, né? Eu também vivi isso muito, né, de querer chegar perto dele, de dar um abraço nele e não conseguir romper, né? No final da história, que às vezes que ele já estava doente, né, eu conseguia chegar e dar um abraço. Eu não vou aguentar. Mas é muito... O que eu não consegui também é porque eu tentei antes com meu pai, assim, eu não consegui. Você tá fazendo comigo, Maurício. Mas é pra isso, vamos chorar junto, vamos nos emocionar junto. Ai, meu Deus do céu, porque assim, eu queria muito poder ter dado um abraço ao meu pai, mas eu não consegui, uns dias antes dele falecer. E aí, o meu pai faleceu, e aí eu não consegui, sabe, porque nós dois tínhamos uma guerra entre nós, sabe? Uhum. E eu acabei não conseguindo dar esse abraço nele, nem falar pra ele algumas coisas, porque eu acabei criando uma resistência, porque eu sentia toda aquela dor, aquele preconceito do começo, que ele tinha vergonha de mim, mas tudo bem, eu perdoei ele. E eu queria ter conseguido, eu não consegui. Isso mexeu muito comigo. Desculpa. E eu falo muito disso, dessa palavra que você falou agora, que até ontem eu atendi não atendi antes, nas semanas que a gente atende, né? Sendo aqui ou fora, a gente atende muito casos de abuso, né, de criança que passou por abuso, né? Tanto meninos como meninas, e vem essa situação, né? E às vezes acontece de atender gente que foi abusado pelo próprio pai, né? E isso essa palavra que você falou de perdão, né? Eu não uso muito a palavra perdoar, porque às vezes a gente não está no nível de condição de perdoar. Não estou contradizendo a igreja, não. Porque às vezes você vai impor uma coisa para a pessoa na terapia que ela vai sair pior do que ali, porque mas eu não dou conta. Se você não dá conta, não tem problema. Tem coisas que a gente não perdoa ainda, tem coisas que a gente não aceita, mas a gente acolhe. Porque quando eu perdoo, né, só para a gente entender, quando eu perdoo, eu acho que eu estou aqui e a pessoa está aqui embaixo. Quem é você para perdoar seu pai? O que você conhece da história dele? Quando você pede perdão, você acha que está aqui e ele está cá. Aí quando você acolhe, vocês estão na mesma direção. Né? Seu pai tem tantas dores, né, que você não conhece. Né? E quem me ensinou isso, né? É uma coisa muito bonita, né? Por isso que eu falo com a Vera que viver com ela é um mestrado, né? É uma sabedoria. Eu estava trabalhando na lavoura há pouco tempo, eu até acho que para falar sobre isso eu me emociono, porque a gente estava falando de escola, né? Deu tempo de estudar, porque eu na verdade estudei até a 4ª série, e a Vera estudou até a 2ª série, né, Vera? Hoje a gente tem uma escola de formação das pessoas, né? Depois eu me arrisquei a fazer o Enem, aí passei até em curso universitário, né? Achei que era sorte, fiz de novo, passei de novo, sem ler nada, né? Falei, vou ver se esse conhecimento meu vale de alguma coisa, né? E passei, né? Passei até para curso de Universidade Federal. Mas aí, voltando a essa história, mas a Vera estava trabalhando na lavoura, foi em 2018, por aí, né, Vera? Aí a gente estava falando sobre isso, né? Porque eu tinha um sonho muito grande de estudar. Quando eu estudava, acontece muito isso. Eu tinha 10, 11 anos estudando na escola aqui da Ponte do Macaco. Essa professora falava que eu era muito inteligente, que eu não podia deixar eu parar de estudar. E aí vieram até aqui em casa, porque não era comum naquela época, estou falando de 76, né? Em 1976, quando eu estava com 10 anos. Aí fizeram de tudo para meu pai não deixar eu sem escola. Mas eu sofri porque meu irmão, antes de mim, que era 9 anos mais velho que eu, fez o ensino médio, que era o máximo que se conseguia fazer naquela época, e voltou para casa. E meu pai tinha aquela ideia, né? Para cortar a minhoca, você vai estudar por aqui, fica aqui mesmo. E a Vera estudava na escola de São Sebastião, aqui, que é uns 5 quilômetros daqui, né? Ela nasceu perto aqui, a gente nunca conheceu outra, né?
Vamos conhecer depois de muito tempo. Eu conheci a família, mas não conheci ela. A gente estava falando disso no meio da lavoura, né, contando essas histórias. Aí a Vera falou, não, mas eu vou para a escola, eu ia para a escola muito mais por conta da merenda. Né, porque a gente era 11 irmãos dentro de casa e não tinha o que comer. Né, o pai dela a gente reverencia muito, era alcoólatra, né? Aquelas coisas de, às vezes, bater na família, todo mundo ter que sair para a rua e dormir no arraial. No caso, a Vera que ia para a escola. Por conta da merenda, né? Por conta da merenda. E eu voltando à história, né? Quando meu pai quis, né, fazer um movimento, ele foi na cidade de Espera Feliz, que naquela época o êxodo rural não existia, né? A população estava toda na roça. Foi na casa da minha madrinha, para pedir ela se a única chance eu tinha para estudar. Eu lembro que o pai era muito sábio, né? E a gente às vezes demora para ver, né? Para reconhecer a sabedoria que o pai da gente tem, né? Muitas coisas naquele dia ele falou comigo que eu levei tempo para entender. Ele, quando chegou lá, ele bateu na casa da minha madrinha, mas meu padrinho foi pedir para mim ficar lá estudar na casa deles. Aí eles foram curto e grosso, né? Falou que não tinha como, que não tinha como aceitar, porque deram a justificativa deles, né? E jogou um balde de água fria em mim. Então aquilo, eu estava com 10 anos. Quando eu fui acessar essa história, eu estava com mais de 50. Então eu carreguei 40 anos, entre aspas, uma mágoa da minha madrinha por ela ter dito não. Aí nesse dia, conversando na roça, a Vera falou, a sorte, ô Mauri, que na hora da merenda, a merendeira era uma pessoa muito abençoada. Porque todas as vezes que eu chegava, ela sabia que a gente passava fome e punha uma concha a mais de comida. E no sábado, no domingo, que eu não tinha nada para comer, eu ia para a casa dela. E ela dava comida para gente. Aí eu fiquei chorando, falei, meu Deus, eu daria tudo para conhecer essa mulher, mas será que ela está viva? Aí a Vera falou, não, ela já morreu, é a dona Irene do Satica. E a dona Irene do Satica era minha madrinha, que não me aceitou na casa dela. E aquilo, cara, e o mais incrível que eu fui ver, aquele dia era o dia do perdão. Cheguei em casa, liguei o rádio, o Padre Fábio estava falando do dia do perdão. Aí eu pergunto, quem saiu para perdoar? Aí eu falei, poxa vida, o que era mais importante? Aquela mulher alimentar alguém ou aceitar alguém na casa dela? E por que ou para que ela não me acolheu lá? Porque eu tinha 10 anos, mais ou menos, né? 11 anos. Meu cabelo era muito cacheadinho, olho muito azul, né? E ela tinha filhos maiores que não tinham muito juízo. Talvez ela não me acolheu lá para me proteger. E ela fez aquilo um não para mim por amor. E por eu não ter ido para a escola, eu nunca deixei de querer estudar na escola da vida. Isso nunca matou o meu sonho de buscar, de querer conhecer, de querer... para a gente ter esse conhecimento, essa sabedoria que tem, o meu caminho não foi fácil. Quando eu via falar de poetas que eu nunca li, né? Esse dia eu vi, né? O quanto que eu e a Vera fomos unidos para uma coisa muito mais bonita, né? Como se ela estivesse falando, meu filhado, eu não estou te recebendo aqui não, mas eu estou cuidando dessa menina aqui, eu estou alimentando essa menina que um dia lá na frente ela vai te acolher, né? Eu estou escrevendo essa aula do curso agora, né, que eu vou dar, né? Eu espero que vocês entrem como alunos, que é o Despertar da Consciência Cósmica, né? Na busca do mestrado de si mesmo. Eu estava falando isso com a Vera, eu escrevi a primeira aula esse dia. A vida é assim, como se você estivesse olhando para um monitor, onde está passando uma tela da sua vida. Mas projetado paralelamente tem 1000 coisas acontecendo. Sim. Que você não vê a conexão dela. Aí com o olhar do julgamento você julga aquela cena que você viu. Você conseguiu, nessa explicação que eu estou dando, nessa ilustração, eu vi a Madrinha Irene por aquela tela. Mas eu não vi as telas paralelas que estavam acontecendo. E olha o que essa mulher fez, né? Meu Deus do céu, gente. Eu tô assim, eu tô tão emocionado, eu tô tentando me controlar aqui com toda essa história, amor. E agora você depois, por favor, você vai ali na terapia comigo, porque você tá me deixando. Já tá acontecendo a terapia aqui, né? Ele já tá fazendo terapia com a gente aqui. Mas eu só queria falar um negócio aquela hora que eu falei, eu acho que eu preciso colocar isso pra fora, que veio vontade de colocar. Uhum. Eu tenho um pouquinho de mágoa do meu... Tenho que eu acho que eu não consegui perdoar ainda. Tem que olhar pra isso. Eu tenho um pouquinho de mágoa, mas meu pai, ele foi uma pessoa maravilhosa, ele foi honesto, só que ele não conseguia, ele abandonou minha mãe com a gente Uhum. passou muito aperto, sabe? E minha mãe fazia das tripas o coração pra não deixar faltar nada. Quando não tinha nada, ela tinha que inventar as coisas, era ter que dividir. Às vezes não tinha ovo, não tinha nada pra comer, ela fazia as coisas. Então eu criei muita mágoa do meu pai, que eu não consegui perdoar ele.
quando chegou uns dias antes dele falecer, eu senti no meu coração de falar, um dia antes, eu lembro da cena, ele tava sentado lá, a gente tinha uma chácara lá, e eu queria ir, mas eu não tinha força, meu pé não saía do chão, e eu não fui, meu orgulho foi mais forte que eu. E ele faleceu no outro dia. E eu tenho essa cena, eu já sonhei com ele até colocou a testa na minha cabeça, só que tem momentos que eu ainda desabafo sobre isso, eu queria esquecer isso. Mas só que eu vou te falar uma coisa que vai te curar. Porque eu estava dando uma palestra um dia e falei sobre isso bem intuitivamente. Você não tem problema com o seu pai, você tem problema com o marido da sua mãe, que é outra pessoa. É? Você entrou no lugar da sua mãe e viu toda a dor que ele causou para ela. Então, você não tem tanto problema com seu pai. Seu pai é uma pessoa, o marido de sua mãe é outro. Uhum. É o que ele falou, você olha para uma tela e tem muitas outras passando atrás. Você só viu o marido de sua mãe, muito mais que o seu pai. E essa questão é dela, ela que escolheu ele. Ela tinha que passar pela experiência, né? Olha como é que é o nome dele? Jeová. Você tem que só agradecer esse cara, né? Por exemplo, olha o que ele fez. 50% de você é ele. Né? E você está aqui hoje, né, ajudando um projeto tão bacana que a gente está fazendo junto, né? Por conta dele, né? Mori, você é humano? Eu acho que o Mori não é humano. Humano, cheio de defeitos, de qualidade, igual todo mundo, né? Pessoa equilibrada, gente. Mas essa questão é isso. Você olhou para o seu, você não olha para o seu pai, você olha para o... E eu estava dando uma palestra um dia, a Vera estava comigo no curso de homeopatia, a pessoa questionando, eu falei, não, seu pai não é o marido da sua mãe. Ela falou, como assim? Você está falando que meu pai traiu, que minha mãe traiu meu pai? Aí entrou na discussão e na hora eu concebi mesmo essa ideia, né? Porque são pessoas diferentes. Por exemplo, vocês são quantos irmãos? Éramos 6, eu tenho 2 irmãos falecidos. E a mesma coisa, seus irmãos não são filhos do mesmo pai. O seu pai não é o mesmo pai, né? O meu pai, por exemplo, que é pai do meu irmão mais velho, tem 19 anos de diferença, né? Você acha que o homem que fez um filho lá com tantos anos é o mesmo que fechou comigo? Que susto, eu achei que minha mãe tinha falado a cerca. Porque não dá para ser pai do mesmo. O seu pai não é o mesmo, né? Quando eu paro para contar a história do meu pai, talvez meus irmãos contem outra. Porque eles têm outra percepção e outra visão dele. E assim acontece com cada um de nós. A gente não é o mesmo o tempo todo. A gente descobre versões novas, né? Eu imagino. Tem gente que olha para o Mauri e ainda acha que eu sou o mesmo Mauri. Radical, né, que ia para coisa. Você vê eu falando assim hoje, graças a Deus, não é falar, né, velho? Eu sou assim, eu vivo, né? É claro que eu tenho desequilíbrio, né? Tem altos e baixos, como todo mundo, né? Você brincou se eu sou humano, muito humano, né? E o que eu busco todo dia é ser mais humano, né? Que a gente possa amar realmente a humanidade. E isso pressupõe que eu tenho um monte de falhas, né? Estou no processo de crescimento, né? Mas olhar para as pessoas assim faz a gente... teve um dia que eu estava atendendo uma pessoa, né? Que eu lembro até hoje, né? Não é citando o nome, mas era uma pessoa que tinha um cargo muito importante na coisa. Ela falando que nos almoços, no jantar dela que ia fazer na casa dela, num lanche que fazia à tarde, era R$5.000 que eles gastavam, e era cheio de gente, né, por conta daquilo ali. E às vezes a pessoa usa essa estrutura de poder para chamar atenção, né, para reunir pessoas por conta de uma carência, né? E eu falando com ela sobre isso, o grande problema dela às vezes era essa questão com o próprio pai, né? De não se sentir amada, não se sentir valorizada, né? Aí o pai, eu não sou constelador familiar, né? Mas na constelação familiar fala que o pai é aquele que abre o caminho. Então, se você, e na terapia que eu trabalho, eu falo muito disso, né? Se você acolhe só um lado seu, que é um lado do pai, um lado da mãe, que é 50%, você vai andar torto na vida, né? Então, acolher o seu pai é por amor a você mesmo, né? Porque você vai querer escolher. Eu lembro um dia que nós fomos em Recife, né, Vera? Dar um curso lá. Foi muito bom, né? Que a primeira vez que a Vera andou de avião, né? Achei tão bom. Você gostou, Vera? Eu adorei. Achei que era um negócio lá e foi tão bacana, né? Eu estava falando sobre essas questões do abuso, né? Que a gente tem que acolher. A pessoa fala, mas eu não posso, você está me pedindo uma coisa absurda, né? Que eu não vou acolher quem fez nesse caso. Eu falei, mas você vai decidir se você quer caminhar, né, parado ali, né? Enquanto você não acolhe determinadas coisas, você não vai além. Então a gente tem que entender.
acolher. Eu acredito que vocês passaram também por muitos processos aí traumáticos, assim como eu, como a Vera, né? Aí a gente, no nosso inconsciente, a gente bloqueia para não olhar para aquilo, né? Mas é importante a gente colocar a luz sobre aquilo, né? Entendi. Ô Vera, como que é ser casado com a Mauri? Ai, gente, é maravilhoso. Não tem nem tem jeito de explicar. Muito bom. Pessoa maravilhosa. Um pai maravilhoso. Um esposo que não tem nada para falar dele. Nem bem se não tem para falar, não. Se não tem nada para falar. Mas eles são muito fofos. Vocês estão gostando do nosso conteúdo? Vou pedir um favor para vocês. Então deixa um joinha, comenta, compartilha, se inscreve no canal, aciona o sininho. Isso nos ajuda muito para a gente continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Ó, e não se esqueça, curta os nossos vídeos, comenta, compartilha, deixa seu likezinho. Para você não custa nada, mas para nós vai fazer uma grande diferença. Então muito obrigado a todos vocês que têm nos apoiado e dá essa forcinha pra gente, ok? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.